Olá, eu sou Padmini, aqui da Marte Biocentro de Desenvolvimento Integral, e estamos dando sequência a uma série de vídeos que eu estou gravando, onde estou compartilhando com vocês, contando um pouco da minha trajetória e daquilo que eu compreendi nessa trajetória, aquilo que está integrado no meu ser, nas minhas células e que eu uso como vivência no meu dia a dia. Então, no último vídeo eu estava conversando com vocês a respeito dos pensamentos, a respeito dos sentimentos, e hoje eu quero entrar um pouquinho mais a fundo de como isso funciona, de por que os pensamentos e os sentimentos constroem a nossa realidade. Desde que estamos dentro do útero da nossa mãe, na nossa coluna vertebral, a gente grava, a gente já tem gravado todos os pensamentos e os sentimentos da nossa mãe e do nosso pai com o nosso DNA. A primeira coisa, o primeiro lugar, o que se desenvolve é o cardíaco, é esse centro do cardíaco, e a partir daí a energia vai descendo e a energia vai subindo, formando a coluna espinhal, onde toda a nossa história, a nossa vida vai se construindo no código do DNA. Então, dentro desse bebê, dentro desse corpo que ainda não tem uma mente, isso já está sendo instalado, já está sendo carimbado, vamos dizer assim, já ficam as informações de tudo aquilo que a mãe viveu, sentiu, percebeu durante os 9 meses de gestação. E o bebê já nasce no momento em que ele respira a primeira vez, no momento em que a alma entra, porque é através desse outro centro aqui, a alma passa a entrar no corpo, tomar posse desse corpo através da primeira respiração, e esse ser, essa alma, passa a usufruir, fazer parte, a trazer ânima para esse corpo, né? De fato, assumi-lo. E onde é feito, então, tem esse centro e esse terceiro centro. Então, é o centro do pensar, o centro do sentir e o centro do querer. Eu já conversei, eu já expliquei isso em outros vídeos, e se você está assistindo o primeiro vídeo, você pode abrir os outros para compreender isso melhor. Então, são esses 3 grandes centros que passam a existir. Claro que a partir daí são minúsculos outros centros que são tão importantes quanto esses 3 grandes centros, porque a energia flui por essa coluna vertebral. Então, a partir dali começa a ser instalado dentro do corpo e dentro da mente, que vai se formando a partir dos 7 anos de idade. A mente concreta passa a ser formada a partir dos 7 anos de idade, mais especificamente quando troca a dentição de leite. É aí que, de fato, a criança começa a ter o sentimento, ela começa a ter a percepção, ela começa a ter um pensamento de passado, de presente, de futuro, de eu, de meu pai, da minha mãe e, enfim, outros seres, porque até lá é tudo muito misturado. A criança, ela ainda vive muito num universo espiritual onde todos somos um. Nesse universo, a gente não tem essa diferença do que sou eu e do que é a minha mãe, do que é meu pai, do que são os outros. Então, só a partir dos 7 anos que essa diferença começa a realmente existir. Mas, dentro desse período anterior,
já se coloca aqui esses pensamentos positivos e esses pensamentos negativos, ou sentimentos positivos ou sentimentos negativos, ou ainda quereres positivos e quereres negativos. E nesse agora, desse ponto de vista que eu estou falando agora, são sentimentos de fato positivos e negativos num sentido de deixar a vida funcional ou não funcional. Por exemplo, quereres muito grandes da criança a respeito da alimentação, por exemplo, que são questões básicas. O que eu gosto, o que eu não gosto de comer. É nesse período em que ela define, que ela escolhe, e vai depender dentro daquilo do que aquele pai, aquela mãe oferecem para a criança comer ou não comer. Então, muito açúcar, muita gordura, muito fast food, muito alimento industrializado, onde os sabores eles são feitos para que sejam agradáveis e são feitos para que tenha consumo. Então, as comidas industrializadas prontas, tudo é colocado ali, tudo é calculado, porque é óbvio que a indústria sabe aquilo que agrada ao sabor da criança. Então, eles colocam a quantidade exagerada para que a criança se vicie e goste mais, e compre mais, e consuma mais. Então, ela é feita nesse sentido, não quer dizer que isso seja positivo para a criança, seja saudável para a criança. E o sentimento a mesma coisa. Então, nesses primeiros 7 anos, o que a criança ela sente? Ela precisa de carinho, de compreensão, de ser escutada, de ser ouvida, de ser respeitada. E, no entanto, as pessoas que estão próximas, elas nem sempre têm essa disponibilidade, nem sempre têm esse conhecimento e nem sempre estão disponíveis para isso. Então, a criança precisa receber, precisa perceber esse espaço e isso não acontece. E o pensar, antes disso, ele ainda não é claro, ainda não existe essa mente que consegue registrar. Portanto, essa parte toda, ela fica num inconsciente. Se fala que mais de 80% do nosso cérebro, da nossa mente é inconsciente. É inconsciente por quê? Porque toda essa parte, ela foi construída numa fase da vida onde não tinha mente concreta ainda, onde eu ainda não sabia pensar, onde eu ainda não sabia, você ainda não sabia definir o que é e o que não é, o que faz bem, o que não faz bem, o que de fato acontece. Depois dos 7 anos de idade se repete o ciclo, até os 14. Depois dos 14 se repete outro ciclo, até os 21. E só depois dos 21 anos de idade é que temos livre-arbítrio. Depois dos 21 anos de idade é que estamos aptos a poder escolher o que nós queremos e fazer o que nós queremos da nossa vida. Só que se nós não recebemos essa educação, se nós não fomos ensinados nesse período todo, se nós entramos numa faculdade, por exemplo, escolhemos uma profissão sem ter esse esclarecimento, a gente escolhe tudo isso a partir de qual espaço da nossa mente? A partir desses 80% que são inconscientes, a partir desse espaço onde a gente vive carência, onde a gente vive falta, onde a gente vive desconforto, onde a gente vive muitas negatividades. Ou nem sempre negatividades, porque não quer dizer que todos os pais tiveram falta, mas ainda assim é a partir das positividades que era do papai e da mamãe,
quer dizer aquilo que o pai e a mãe acreditavam ser, que nem sempre é aquilo que esse ser que entrou aqui, tomou posse desse corpo, queria para ele. Aquilo que ele veio buscar nessa vida. Então, por exemplo, uma das coisas que a sociedade muito coloca, e a sociedade muito exige, e papai e mamãe muito gostariam, sempre, por exemplo, é o relacionamento entre um homem e uma mulher e continuidade daquele sistema, ter filhos. Nem todas as mulheres vieram para o planeta para ter filhos, nem todos os homens vieram para o planeta para casar, para se tornar pai. Então, são escolhas que nós temos, são escolhas que nós precisamos ser respeitados e em poder ter essa escolha. Então, chega uma certa idade, essa pressão ela passa a existir em cima do sistema familiar. Mas e se aquele ser não veio para cumprir tal pressão? Começa a ter um conflito, começa a ter um sentimento interno de que eu sou inadequado, que eu não sou aceito, de que a minha vida não é como os outros, que eu não sou como os outros não gostam de mim, que a sociedade não gosta de mim. É sentimento de não estar adequado, ou a busca de me adequar constantemente. Então, fazendo tudo para que eu seja aprovada, para que eu seja aceita, para que eu possa pertencer a uma tribo. E, no entanto, em todos os lugares que eu vou e todos os lugares que eu pertenço, eu nunca consigo me encaixar completamente. Sempre tem uma parte minha que se sente desconfortável no lugar onde eu estou. Então, nesse aspecto é que a gente trabalha com as afirmações que eu comentei da outra vez. A gente trabalha dentro de um, vamos dizer assim, um tratamento terapêutico de respiração consciente. A gente respira para integrar esses 3 grandes centros, para trazer energia para a coluna vertebral inteira, para eu poder fluir na energia e o meu corpo inteiro estar vibrando energia, poder estar transformando as células, para liberar a carga, o potencial negativo que eu não quero mais para minha vida, aquilo que não faz bem para mim, e aí eu preciso preencher esse espaço com aquilo que eu quero para mim, com aquilo que eu desejo, com aquilo que é minha verdade interna, com aquilo que é bem para o meu ser. E aí eu uso afirmações, eu trabalho com afirmações. E as afirmações eu estou trabalhando literalmente com a mente. Vou mudar esses 80% de percepção negativa ou de percepção inconsciente, vou trazer cada vez mais ela para o consciente, vou me tornar cada vez mais lúcida. Uma vez, o meu amigo Tom Kao, que é meu colega de respiração consciente, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele disse para mim que ele admirava muito a minha lucidez. E naquela época até eu só agradeci, enfim, mas fiquei até pensando sobre o que ele quis dizer. Hoje é muito claro para mim. É trazer lucidez, é de fato eu estar consciente da minha parte de energia negativa, que nem sempre é sentimento ou pensamento ruim, como a gente classifica, mas é polo mais frio, e da energia pensamento positiva, que também não é sempre pensamento bom, que é pensamento, vamos dizer, energia de qualidade mais quente, é qualidade quente e qualidade fria. E de fato, eu
encontrei através da respiração consciente, através desse exercício de anos e anos dentro da respiração consciente, esse equilíbrio dos dois lados do cérebro, da energia masculina e da energia feminina, da energia fria e da energia quente. Então, desse fluir mesmo. E isso traz lucidez no pensar. Ele sai da fantasia, ele sai do lugar de carência, de falta, de desconforto. As coisas, elas são como elas são. E existe uma aceitação em ver as coisas como elas são. E existe um lugar onde eu percebo que é. Mas é um caminho a ser percorrido, um caminho de vários anos, um caminho de muito trabalho interno, trabalho diário. Não é eu vou fazer uma sessão e eu, resolvi todos os problemas da minha vida. Não, eu preciso, de fato, usar todas as ferramentas que estão disponíveis. E se você pesquisar na internet, tudo que você precisa está disponível e gratuitamente. A gente tem, só nós aqui na Marte disponibilizamos vídeos e cursos e, enfim, de diversos tipos, uma grande parte gratuita e outra grande parte negociável o tempo todo. Então, é possível as mudanças acontecerem e à medida que você vai fazendo essas mudanças, a parte financeira sua vai mudando e você vai podendo adquirir, você vai poder comprar com o maior prazer qualquer curso, independente do valor que ele custa, porque você sabe que vale. E você sabe que isso que a gente chama de autoconhecimento, isso que a gente chama de amor, isso que a gente chama de paz, não tem como pagar através de um curso ou através de algum valor financeiro. Esse valor, ele é impagável, não tem dinheiro que possa comprar ou pagar isso, e sim o nosso trabalho, a nossa frequência, o nosso pulsar diário que acontece. Então, eu vou apagar o quadro aqui, eu já volto com você para mostrar como as afirmações funcionam e como você pode trabalhar com elas. Então, muito bem, de volta agora. Já deixei aqui duas afirmações que você pode trabalhar com elas. Na realidade, eu gostaria que você escolhesse uma das duas nesse primeiro momento. É sempre bom, quando a gente começa, é bom trabalhar com uma única afirmação para poder estar se apropriando de verdade. Nos retiros que eu trabalho, a gente tem uma metodologia para achar a afirmação raiz daquela que você precisa, mas para isso precisa estar pessoalmente, de fato, ou algum consultor de respiração consciente pode te ajudar a encontrar essa afirmação. A gente também pode marcar alguma consulta online, enfim, alguma forma de estar achando a sua afirmação específica. Mas essas duas afirmações, elas vão abrir um portal gigante para você começar o seu trabalho. Então, a primeira afirmação é: amar os outros é fácil para mim. Você escreve seu nome aqui, porque eu me amo e me aceito assim como eu sou. Eu trabalhei essa afirmação por um grande período e ela fez toda a mudança na minha vida. Ela foi uma das principais, assim, uma das afirmações onde eu consegui me reconhecer como ser humano, onde eu consegui me aceitar de uma forma inteira, me aceitar completamente e entender, e aí a partir disso, porque só depois que eu me amo e eu me aceito, é possível amar os outros. A gente não consegue amar o outro se a gente não se ama. Então, quando a gente trabalha uma afirmação, o que acontece? Todo negativo vem à tona.
Então, eu fiz aqui até um desenho de um caderno. Então, você começa escrevendo no lado esquerdo do caderno, você escreve aqui a afirmação. Então, você coloca ali, escreve: amar os outros é fácil para mim, porque eu me amo e me aceito assim como eu sou. Você escreve a afirmação. Você escreve pelo menos 10 vezes a afirmação. Você vai escrevendo e você vai sentindo o que você está escrevendo. E você vai se percebendo o que quando você afirma isso, o que isso provoca dentro de você. E aí toda a negatividade vai começar a vir à tona. Vozes que você tem dentro de você, vozes que ficam falando mentira, não é verdade, você nem se ama, você nem ama os outros. E você coloca, você registra essa negatividade também, não ignora ela. Então coloca essas vozes, dá sentido. Nem sempre é possível escrever, então mentira. Se coloca do jeito que vier. Às vezes vem raiva, só risca essa raiva. Às vezes vem tristeza, deixa a tristeza ali, traz a força dessa emoção negativa que tem ali. Aí depois que você escreveu 10 vezes aqui, você rasga, você tira essa folha aqui fora e queima ela. No outro dia você vira a página e começa tudo outra vez. Escreve aqui 10 vezes, vai escrevendo uma e percebe o eco negativo. Escreve duas, percebe o eco negativo. Escreve três, percebe. E vai escrevendo. E percebe. E aí você vai percebendo até limpar tudo. Até que escrever essa frase é verdade dentro de você. Porque primeiro isso é uma mentira. Você não consegue, porque a verdade que você construiu lá dentro, no seu inconsciente, são as vozes negativas que vêm de encontro a você. E aí só você fazendo para você entender como isso funciona e quanto de negatividade tem dentro e o quanto é poderoso trabalhar isso. Então, a outra frase, talvez essa seja forte demais, porque eu também, às vezes a gente percebe que precisa, um degrau, para subir um degrau, ele é muito grande. Então, para dizer, para eu afirmar isso que amar os outros é fácil, às vezes sabe, isso se torna muito assim, uma mentira muito grande. Não consigo aceitar isso de jeito nenhum. Não tem cabimento eu falar isso. Então eu preciso de degraus. E essa outra afirmação aqui, ela é um ótimo degrau para você poder, se você não está pronto para trabalhar essa. Então, a coragem para fazer as mudanças que eu, escreve o seu nome, gostaria, é maior do que o medo que me limita. E aí você vai falando isso, você vai escrevendo isso, pelo menos 10 vezes. E aí você vê quais pensamentos vêm, quais sentimentos vêm. Então, você vai tornando a cada dia a coragem maior e o medo menor. Então, a gente não quer que o medo desapareça, porque o medo, ele é um sentimento quando em equilíbrio, ele nos ajuda, ele nos auxilia. Ele não faz, por exemplo, que eu pule de um prédio lá do 8º andar, porque eu sei lá, não vou acreditar que eu sei voar para pular do prédio. Óbvio, vou ter medo de pular ou de fazer coisas perigosas, onde eu possa me machucar, de dar passos maior do que a minha perna, que não tem sentido, porque eu preciso dar os passos do tamanho que a minha perna, porque senão é fantasia. Eu não posso simplesmente dizer, eu agora consigo fazer tudo que eu quero. O medo não vai permitir fazer tudo o que quero.
E nem ninguém pode fazer tudo o que quer. Então, o medo, na medida certa, ele é saudável. Agora, na desmedida, ele nos congela, ele nos paralisa e ele nos coloca numa zona onde nós não temos mais atitude, onde nós não conseguimos ter atitudes, viver a vida da forma como a gente poderia estar vivendo ela. Então, quando eu afirmo que a coragem é maior, eu estou afirmando algo muito positivo e algo que me traz conforto e algo que me dá força para eu poder fazer as mudanças. Então, são duas afirmações que você pode fazer mudanças gigantes na sua vida. Eu posso afirmar isso com toda certeza, porque eu trabalhei com elas e eu fiz mudanças gigantes na minha vida através delas. E eu estou compartilhando isso com vocês agora. Qualquer dúvida, escreve, faça a pergunta. Se algo não ficou claro para você, se você ficou com alguma dúvida, comenta aí. E aí também dá um like se foi útil para você. E compartilha com quem você sente de compartilhar, com quem vai ser útil também. E eu desejo que você possa dar esses saltos quânticos do fundo do meu coração, porque quanto mais pessoas, quanto mais seres darem esse salto quântico, mais fácil vai ser para todos nós, mais tranquilo, mais leve, mais fluido, mais gostoso, para nós podermos viver uma vida como nós merecemos, como filhos do Criador que somos. Faça muito bom uso. Agradeço o seu assistir. Até a próxima. Namastê!